Olá, crianças. Como tem muitos alunos com dificuldade em fazer as continhas com frações, eu fiz esse vídeo, né? Tô fazendo esse vídeo para dar mais uma orientação, né? Para que os alunos consigam compreender melhor, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de adição de frações com denominadores diferentes. Então, exemplo: Márcia foi à feira para comprar alguns ingredientes para fazer os bolos, para sua turma vender na escola. Ela gastou 1/2 dessa quantia na banca de verduras e 1/3 na banca que vendia ovos. Que fração representa o dinheiro gasto por Márcia na feira? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a fração que ela gastou na banca de verduras, que foi 1/2, mais 1/3 que ela gastou na banca de ovos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que quando você está calculando frações com denominadores iguais, ou seja, que os números que estão embaixo da fração são iguais, esse número vai permanecer e você vai fazer a continha só com o numerador, que são os números que estão na parte de cima da fração. Quando os denominadores são diferentes, nós temos que fazer um cálculo para que essas frações se tornem com os denominadores iguais, para que a gente possa calcular. Como que a gente faz isso? Então, uma maneira de se fazer é você pegar a primeira fração e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo denominador da segunda fração, que aqui no caso é 3. Então, nós vamos pegar a primeira fração e multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo denominador da segunda fração. Aqui, nesse caso, é 3. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Formamos a primeira fração. E a segunda fração? A segunda fração, nós vamos multiplicar por qual número? Pelo denominador da primeira fração, que é o 2. Então, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo denominador da primeira fração. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Com isso, nós transformamos as frações da continha em frações equivalentes e com o mesmo denominador. Então, a primeira fração ficou 3 sextos mais 2 sextos. Aí fica fácil, porque as duas frações são com denominadores iguais, vai permanecer o denominador e você vai fazer a continha com o numerador. 3 mais 2, 5. A outra forma de você fazer essa continha, aí eu estou explicando, aí você vê qual é a forma mais fácil que você compreende para fazer, tá bom? Então, outra maneira de se fazer essa continha é fatorando os denominadores, que essa eu acho que é a parte mais difícil de vocês entenderem. Então, como é que fatora os números? Você vai pegar os denominadores, colocar separados por vírgula, passar o traço para fatorar. E nós vamos fatorar por quais números que nós vamos dividir esses denominadores? Pelos números primos. Então, a gente já viu nas aulas que a gente teve os números primos. Então, você começa sempre pelo 2, né? Desses números, eles são divisíveis por 2? Sim, o 2.
Então, você vai colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não divide, então, você copia ele novamente. Por 2 não dá mais para dividir, então, nós vamos para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? É o 3. Então, aqui vai 3. O 1 já terminou, nós repetimos. 3 dividido por 3 dá 1. Quando aqui chega no número 1, acabou. Acabou a faturação. Você vai fazer o quê? Multiplicar o resultado. 2 vezes 3, 6. Então, as duas frações vão estar com o denominador 6. E para achar o valor do numerador, temos que fazer um cálculo. Qual é esse cálculo? Você vai pegar esse valor que você obteve de denominador, vai dividir pelo número de baixo da fração e multiplicar o resultado pelo valor de cima. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer com a segunda fração. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mesmo denominador, permanece o denominador, vamos calcular o numerador. 3 mais 2, 5. Então, essas são as duas maneiras que você tem para chegar no resultado. Tem mais um outro exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Então, aqui. Rodrigo, Ricardo e Matheus, eles jogam futebol todo dia. Num belo dia, em meio ao jogo, a bola atingiu um prego e furou-se. Mesmo triste com o fato ocorrido, Matheus pensou numa maneira para resolver o problema. Cada um dos amigos pediria dinheiro a seus pais e faria uma vaquinha para comprar uma bola nova. Após cada um ter recolhido parte do dinheiro, foram à loja para ver o preço da bola. Chegando à loja, viram que Rodrigo havia conseguido 1/4 do valor total. Matheus conseguiu 2/10 do valor total, enquanto Ricardo conseguiu 15/40 do valor total. Então, a pergunta: quem conseguiu mais dinheiro e quem conseguiu menos? Então, vamos lá. O Rodrigo conseguiu 1/4. E Matheus conseguiu 2/10. Certo? Nós vamos fazer por partes. São 3 meninos. Nós vamos pegar primeiro 2, que é o Rodrigo e o Matheus. A soma dessas frações são denominadores diferentes, nós temos que colocá-los com denominadores iguais para poder calcular. Como que a gente faz isso? Então, a gente pega a primeira fração e multiplica tanto o numerador, que é o número que está em cima, quanto o denominador, que é o número que está embaixo, pelo denominador da segunda fração, que é 10. Tá bom? Então, vamos lá. 1 vezes 10, 10. 4 vezes 10, 40. E a segunda fração? A segunda fração, nós multiplicamos tanto o número que está em cima quanto o número que está embaixo pelo denominador da primeira fração, que é 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 10, 40. Nós transformamos as duas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador.
Então, aqui, a primeira fração é 10/40, a segunda, 8/40. E o terceiro menino, que é o Ricardo, ele conseguiu 15/40. Quem conseguiu mais dinheiro? Então, se todos são 40 avos, você compara as frações pelo numerador. Então, aqui, ó, 8 é menor que 10 e 10 é menor que 15. Então, quem conseguiu mais foi o último menino, que é o Ricardo, 15/40. E quem conseguiu menos foi o Mateus, que conseguiu 8/40. Tá bom? E se, no caso aqui, fazemos pelo segundo método. Pela fatoração. Então, nós vamos pegar os 3 números e vamos fatorar. Fatorar por quanto? Pelos números primos. Começamos com o 2. 4 divide 2? Sim, dá 2. 2 vezes 2, 4. 10 divide 2? Sim, dá 5. 5 vezes 2, 10. Tem que ser uma divisão exata, tá? 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 2, 40. Dá pra dividir por 2 ainda? Dá. 2 divide 2? Sim, dá 1. 1 vezes 2, 2. Resto 0. 5 divide 2? Não. 5 não divide, nós repetimos ele. 20 divide 2? Divide, dá 10. 10 vezes 2, 20. Resto 0. Dá pra dividir por 2 ainda? Dá. O 1 não divide, nós repetimos. O 5 não divide, nós repetimos. O 10 divide 2. 10 dividido por 2 dá 5. Com resto 0. Dá para dividir por 2? Não, não dá mais. Vamos pro próximo número primo, que é o 3. Dá para dividir por 3? Não. 5 não divide 3. Não dá uma conta exata. Próximo número primo é o 5. Então, o 5 divide. O 1 nós repetimos. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega aqui 1, finalizou. Quando aqui tiver tudo 1, acabou a fatoração. Como que a gente vai resolver agora? Nós vamos multiplicar o resultado. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Esse resultado nós vamos colocar no denominador das frações. Nós estamos transformando as frações em frações equivalentes para poder fazer o cálculo. Como que nós vamos calcular o numerador, que é o número que vai na parte de cima da fração? Nós vamos pegar o denominador, dividir pelo número que está embaixo da fração e multiplicar pelo número que está em cima da fração. Então, 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes 1, 10. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 2, 8. Não sabe fazer de cabeça? Vai fazendo na continha aqui, ó. 40 dividido por 4.
4 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 0 não dá. Deu 10 o resultado. Tá bom? 40 dividido por 10. Quando tem 2 zeros, a gente corta. 4 dividido por 1 dá 4. Tá bom? Então, aqui, 40 dividido por 40, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes 15, 15. Percebe? Deu o mesmo resultado aqui, ó. É uma outra maneira de você fazer. Você vai fazer qual você achou mais fácil de entendimento. Ah, eu consegui fazer melhor dessa maneira. É dessa forma que você vai fazer, tá bom? Então, nós chegamos com o mesmo resultado do que da outra maneira que eu ensinei. Aí fica a critério de vocês qual a melhor que vocês conseguem trabalhar para poder resolver as questões. Tá bom? Eu espero ter ajudado aí. Bons estudos.